Descida de Abraão ao Egito, um significado tipológico à luz da Bíblia Sagrada. Nesta aula vamos refletir sobre um episódio marcante da vida de Abraão, a sua descida ao Egito. Está registrado no livro do Gênesis, o capítulo de número 12. Mais do que um simples relato histórico, esse evento possui um significado tipológico profundo, amplamente reconhecido pela teologia cristã conservadora, a qual, claro, fazemos parte com muito orgulho, e que lança luz sobre temas como fé, dependência de Deus, carnalidade e suas consequências espirituais. Nosso objetivo será, primeiro, analisar o texto bíblico, segundo, apresentar o seu significado tipológico, terceiro, confirmar essa interpretação com outros textos das Escrituras Sagradas. Quarto, confrontar à luz da Bíblia Sagrada doutrinas que oferecem leituras contraditórias. Estaremos esclarecendo absolutamente tudo isso. No primeiro tópico, o contexto bíblico, em Gênesis 12, e o verso 1, está escrito que Deus chama a Abraão para sair de sua terra, prometendo fazer dele uma grande nação. Abraão obedece e vai para Canaã, a terra da promessa. Porém, em Gênesis capítulo 12, versículo 10, nós lemos que havia fome naquela terra. Desceu, pois, então Abraão ao Egito para ali ficar por algum tempo, pois a fome era grande na terra em que ele estava. Esse versículo é fundamental, meu irmão e minha irmã. Deus não ordenou a descida de Abraão ao Egito. A decisão foi dele, motivada pelas circunstâncias visíveis, não por uma revelação divina direta. Segundo tópico, o Egito na tipologia bíblica. Na teologia tipológica conservadora, o Egito frequentemente é representado ou representa o mundo e o seu sistema mundano, separado da dependência de Deus. Pois é. Exemplos bíblicos: Israel no Egito. Escravidão foi em Êxodo 1. A saída do Egito, redenção, Êxodo 12. Advertência: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Isaías capítulo 31, versículo 1. Assim, a descida de Abraão ao Egito tipifica o crente que, diante da provação, recorre às soluções humanas, afastando-se da confiança plena nas promessas divinas. Terceiro tópico, as consequências dessa decisão. Note você que no Egito, Abraão age com medo. Gênesis 12, 12. Ele mente sobre Sara, versículo 13. Ele compromete o seu testemunho. Ele sai do Egito com riquezas, mas também com problemas espirituais quase que insolucionáveis. Mais adiante, vemos que Agar, a egípcia que ele trouxe consigo, surge como uma consequência direta dessa sua descida para o Egito. Gênesis 16. Isso confirma um princípio espiritual. Decisões fora da vontade revelada de Deus, note, geram consequências duradouras. O Novo Testamento reforça essa leitura ao afirmar: tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Romanos capítulo 15, versículo de número 4. Quarto tópico, a fé de Abraão e a correção divina. É importante destacar, a Bíblia não nega a fé de Abraão, mas também não encobre as suas falhas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Contudo, fé não significa perfeição, meu irmão. O episódio do Egito mostra que até
Homens de fé podem sim agir carnalmente quando tiram os olhos das promessas e focam apenas nas circunstâncias. A teologia cristã conservadora instrui e reconhece essa tensão e rejeita leituras que transformam Abraão em um exemplo de sucesso ininterrupto. Note, preste bem atenção. Facilmente encontramos pessoas que receberam ensinos rasos, ignorantes, que idolatram personagens bíblicos como se eles nunca errassem. Porém, a Bíblia diz exatamente ao contrário. Quinto tópico: confronto com doutrinas contraditórias. A. Teologia da prosperidade. Você conhece muito bem. Algumas correntes afirmam que, como Abraão saiu do Egito, claro, mais rico, a sua decisão então foi correta, foi assertiva, foi abençoada. Porém, essa interpretação é errônea, é muito errada. O silêncio de Deus, isso sim, durante a descida, e o juízo sobre Faraó, a vergonha moral do patriarca, tudo isso a Bíblia ensina que riqueza material não substitui, não é a prova automática de aprovação divina. Claro que não. Lucas 12:15 relata muito bem sobre isso. B. Leituras alegóricas extremas. Outras doutrinas descartam qualquer significado tipológico, reduzindo o texto a uma mera narrativa histórica da vida de Abraão. Contudo, meu irmão, o próprio Novo Testamento interpreta eventos do Antigo Testamento de uma forma tipológica, como podemos encontrar os escritos que dizem assim: estas coisas são alegóricas. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas, capítulo 4, versículo 24. Então, negar a tipologia bíblica é ignorar o método apostólico de interpretação. C. O determinismo espiritual. Isso é um perigo. Há ainda quem ensine que Abraão não poderia agir de outra forma. Essa visão contradiz a responsabilidade humana ensinada em toda a Escritura e transforma erros reais em atos inevitáveis. Você já deve ter ouvido isso. Então, isso anula o valor pedagógico dos textos bíblicos. Tome cuidado. Sexto tópico: a restauração volta a Canaã, em Gênesis 13:1. Abraão, ele sobe novamente ao lugar do altar em Betel. Isso aponta para a restauração. Tipologicamente, meu irmão, aprendemos que Deus é fiel às suas promessas. Então, note aí, o fracasso de Abraão não anula o seu chamado. O caminho da fé é o retorno ao altar. Importantíssimo. Vamos concluir. A descida de Abraão ao Egito não é apenas um evento histórico, mas um alerta espiritual. Ela nos ensina que as provações tentam nossa fé. Soluções humanas podem parecer eficazes, mas geram conflitos espirituais. Deus permanece fiel, mesmo quando falhamos. Muito bem. Que essa reflexão nos leve a confiar nas promessas de Deus, mesmo em tempos de fome espiritual ou até mesmo material, e a permanecer na Canaã da fé, sem descer ao Egito da autossuficiência. Deus te abençoe. Teologia em 10 minutos.